Opa, acho que agora começou, né? Acho que agora começou. Primeiro. Boa tarde, boa tarde. Para quem não me conhece, eu me chamo professor César. Professor César, tá? Sou aqui de Serra Talhada, Pernambuco. Vê só, acho que hoje não chove não, espero que não, para não interferir nas gravações, porque a gente tem que sair daí e colocar lá, né? Pessoal do oficina, como eu venho dizendo há muito tempo, cada aula de redação ou cada aula sobre o desenvolvimento é muito importante. Eu sei, eu entendo, inclusive eu entrei em contato com alguns alunos e para ter esse feedback sobre as aulas, é importante. Como a gente não oferece tanta tecnologia assim, a gente basicamente oferece conhecimento sobre o conteúdo, então aulas de 1 hora e meia, eu entendo vocês, eu me ponho no lugar de vocês demais. Realmente se torna um pouco cansativo, né? Mesmo a aula sendo muito importante, mesmo esse conteúdo sendo muito importante, muito importante. Então eu resolvi, com a ajuda de alguns alunos, tá? Obrigado aos alunos que eu conversei, eu resolvi estratificar a aula. Então a gente vai dividir a aula em 3 blocos, tá? Cada bloco eu vou tentar trabalhar o máximo de assunto importante no tempo de 25 minutos, tá? E aí você assiste 25, que já é talvez muito, mas aí a gente precisa entender também, por outro lado, o momento, né? Pense também um pouquinho que nesse momento, principalmente você que já é aluno saído do ensino médio, né? Você que está no ensino médio e principalmente você que saiu já do ensino médio, é importante vivenciar outra realidade. Nós estamos em uma realidade, e eu não estou falando de pandemia não, tá? Eu estou falando mais sobre essa questão do compromisso. Então, imaginemos que essa aula fosse de 10 horas. Nossa, 10 horas. Mas aí a questão do compromisso tem que assistir, tá bom? Qualquer dúvida, vai lá onde? No WhatsApp. A aula de hoje, terceira aula, não é isso? Nossa terceira aula. Sobre o desenvolvimento. Nossa terceira aula sobre o desenvolvimento. Muito, muito importante. Mas antes de falar sobre os tipos de desenvolvimento, ainda a aula de hoje nós falaremos sobre isso, ou as funções de cada período dentro do desenvolvimento, é muito importante, minha turminha querida, vocês entenderem como funciona a lógica do desenvolvimento. Eu digo isso porque muitas vezes eu leio o texto dissertativo e aí eu começo a perceber em alguns textos a ausência dessa lógica. Lógica que sem ela pode te prejudicar, e você sabe disso, pode te prejudicar demais. Aí eu te pergunto assim na intimidade, deixa eu me aproximar mais um pouquinho, só um pouquinho, na boa, que lógica é essa? Eu fiz um desenho aí no quadro para representar o que eu penso sobre essa lógica. Vocês sabem que eu adoro o desenho. Eu acho que o desenho facilita a abertura, a absorção do que eu tenho para dizer, do que só palavras. Então o que é que acontece sobre essa lógica que eu chamei aqui de lógica de desenvolvimento? Que lógica é essa? Eu sempre digo em minhas aulas, sempre disse isso em minhas aulas, que o desenvolvimento ele não começa no segundo parágrafo, nunca começou. O desenvolvimento não começa na primeira linha do desenvolvimento 2, ou na primeira linha do desenvolvimento 1. O desenvolvimento não começa no desenvolvimento. Não tem sentido isso? Ou tem? Claro que tem sentido, mas é justamente sobre esse sentido que eu tanto questiono, que eu estou aqui para corrigir, para retificar essa visão que temos. O aluno ele sabe antecipadamente que quando começa o segundo parágrafo do texto, ele se encontra dentro do desenvolvimento, mas às vezes isso pode te atrapalhar, porque o desenvolvimento,
não inicia ali, no próprio desenvolvimento. Professor, isso aí no mínimo é loucura o que o senhor está dizendo. Não, não estou dizendo. Entenda essa lógica. O desenvolvimento, ele começa na introdução. O desenvolvimento inicia na introdução. O desenvolvimento inicia quando você escolhe a dedo duas ideias. Você sabe que, independente do modelo de introdução, você tem uma missão obrigatória. A missão de apresentar a ideia 1, que eu chamarei de ideia X, e você terá a missão de apresentar a ideia 2, que eu chamarei de azul, de Y. O que é que você tem aí? Ideias 1 e ideia 2. É o que você tem. Em que momento você acha que o X, porque no desenvolvimento, vocês já sabem disso, ninguém desenvolve ideia. No desenvolvimento apenas a gente cita. Às vezes, ou a gente apresenta, cita ou apresenta. Mas essa ideia X, ela precisa ser desenvolvida. E evidentemente que o desenvolvimento vai acontecer em um espaço específico do seu texto, que é o seu desenvolvimento 1 e o Y no seu desenvolvimento 2. Portanto, o embrião, a primeira célula, a base, a origem do desenvolvimento, não se encontra no desenvolvimento, se encontra na introdução. E o interessante é que o fato de você desenvolver no primeiro desenvolvimento a sua ideia 1 não é apenas uma ação mecânica, mas é um efeito, ou gera um efeito de coesão. Quando você desenvolve a ideia 1, que está na introdução, no desenvolvimento 1, você invisivelmente gera uma relação de concatenamento, de ligação, de coesão. Quem que conhece o texto, que vai olhar para a tua ideia 1, que está sendo desenvolvida, e não vai observar a introdução? Essa relação é indireta, gera o que nós chamamos de coesão. Não é isso? Então o que acontece? A tua ideia X, ela desce. Ela vai ter que descer para o desenvolvimento. Obrigatoriamente ela vai ter que descer. Entende? Então quando ela chega aqui no desenvolvimento 1, eu preciso encontrar a minha ideia. Eu preciso obrigatoriamente encontrar a minha ideia. E essa ideia, ela precisa estar, aí a polêmica. Normalmente, o desenvolvimento, ele é constituído de 4 períodos. Ele é constituído de 4 períodos. Períodos são as subdivisões de um parágrafo. Eu vou tracejar aqui, para você entender melhor. Vamos chamar isso de P1. Vamos chamar isso de P2. Vamos chamar isso de P3. E vamos chamar isso de P4. 4 períodos. A sua ideia, ela precisa se apresentar, a sua ideia que foi lançada lá na introdução, ela precisa se apresentar na cabeça do desenvolvimento, no início do primeiro período do desenvolvimento. Por quê? Porque você está começando o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? O desenvolvimento é o desenvolver. Imagine uma planta se desenvolvendo. Imagine um zigoto que vira mórula. Imagine um bebê que vira adulto. Desenvolver.
Então, se você vai desenvolver, o ideal é que você comece esse desenvolvimento da primeira molécula, do primeiro átomo. É coerente? E como você precisa desenvolver, não é apenas amontoar, o desenvolvimento não é amontoar palavras. O desenvolvimento é fazer a ideia, aos poucos, crescer. Entende? Então eu preciso chegar no terceiro período com ela muito maior. Progressão textual muito maior do que na origem do desenvolvimento. Para no fim, no meu último período do desenvolvimento, essa ideia está madura. Essa é a lógica. Professor, mas, por favor, o que é que tem a ver as aulas anteriores com isso? Turma, isso que você está vendo, isso aqui é um princípio do desenvolvimento. Ao mesmo tempo eu vejo o princípio da progressão, o princípio da relevância e o princípio da continuidade. O corretor, ele sabe disso. E ele pode usar isso contra você. Conquiste, entenda as considerações iniciais, a lógica do desenvolvimento. Então, olha o que você está vendo aqui. Você está vendo uma ideia 1. Olha o que você está vendo. Você está vendo uma ideia 1 que veio direto para o desenvolvimento 1, que é o meu segundo parágrafo. Tá? É isso que todo mundo espera. Isso é que todo mundo espera. O que é que talvez você não saiba, e é importante você saber, é que nem sempre o desenvolvimento, mesmo que você tenha 8 linhas, eu escrevi essas 8 linhas, professor, escrevi 8 linhas, 9, desenvolvimento, aí meu desenvolvimento, professor, aqui, ele está aqui, meu desenvolvimento está aqui, professor. E eu olho para o desenvolvimento e disse, mas não valeu nada, mas ele não está aqui. Como assim? Ele escreveu o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento não está presente? Que lógica é essa? É porque muitas vezes o aluno, ele lança uma primeira ideia, X, ele lança a minha primeira ideia, tá? Lança a minha segunda ideia, ele lançou a sua segunda ideia, aqui, sua segunda ideia, e quando ele chegar, se encontrar dentro do segundo parágrafo, quando ele se encontrar dentro do segundo parágrafo, ele pode cometer um deslize, que pode ser perigosíssimo, sobretudo para a competência 4. Que perigo é esse? O aluno, ele precisa entender primeiro período, segundo período, terceiro período, 4 períodos, P1, P2, P3 e P4. O aluno precisa entender que o desenvolvimento 1 tem como meta objetivo desenvolver a ideia 1. Essa é a lógica. Então, se você desce em direção ao desenvolvimento, a questão da introdução, se você desce e o que você apresenta é a sua segunda ideia, aí você perde um pouquinho a lógica, você perde um pouquinho a coerência. Porque não é isso que o corretor está esperando. O desenvolvimento 2, o desenvolvimento 1, mesmo que você tenha todos os princípios, o princípio da continuidade, o truísmo, tem a legibilidade, tautologia, mas pare para pensar um pouco, não tem lógica. Por que é que serve? Para que serve o desenvolvimento 2? Para desenvolver a segunda ideia. Por que você não pega essa ideia do desenvolvimento 2 e desenvolve no desenvolvimento que é dele,
que é próprio, apropriado para ele. Desenvolva no desenvolvimento 1 a primeira ideia. No desenvolvimento 2, a segunda ideia. Agora, existem situações, turma, que comprometem demais o texto. Eu já tive problema com isso, né? Porque o aluno, quando ele chega e ele tem como referência outras correções, se a correção ela não for criteriosa, pode a correção gerar falsas ilusões. Você sabe disso. Correção de texto tem que ser cruel. O professor que corrige redação tem que ter responsabilidade. Como? Porque ele não pode ser enganado. Ele não pode fazer um exame seletivo como o Enem, sair de um ano de estudo, tirando notas 900, 920, 880, 940, notas altas, e ele tem que chegar no dia para fazer essa prova, e o resultado tem que ser semelhante. Ele não pode sair dali com a nota 720. Não tem sentido. E de quem é a culpa? A culpa às vezes é da pena. A culpa às vezes é da falta de responsabilidade. Aluno, ele precisa entender que a correção tem que ser dura, exigente. É muito melhor ser exigente agora do que você sofrer no dia. Você sabe disso. Eu tinha um aluno no ano passado que tinha tirado uma nota mais de 960, uma nota bem alta. E ela voltou para o curso, para a isolada de redação, uma oficina. E sempre que eu entregava a nota a ela, ela tirava 940, 920. E ela dizia, professor, corrija novamente. Eu não aceito essa nota. Seja mais duro. Faça uma correção mais criteriosa. E eu já tinha feito. Era preciso olhar no olho dela e dizer, eu já fiz isso. Essa é sua nota. Agora, já aconteceu casos de aluno receber uma nota na competência 4 e 3 baixa, eu explicar a razão e não entender. Por quê? Porque muitas vezes o aluno ele acha que desenvolver é apenas criar 2 parágrafos. Parágrafo 1, desenvolvimento 1, parágrafo 2, desenvolvimento 2. E não é isso. Não é isso. Não é só isso. Porque escrever não é só estrutura. Na escrita tem uma certa lógica. E o aluno vem e apresenta a sua ideia 1. E aí não importa se o texto do cara, do aluno, é muito bom. Não importa. A gente tem que ser justo. E ele apresentou sua ideia 2. Ele apresentou sua ideia 2. Ideia 1 e ideia 2. E no desenvolvimento, P1, P2, P3, P4. E de repente, no desenvolvimento, vamos ver o que foi que ele fez? Ele fez isso, ó. Opa! Vamos preencher isso aqui, né? Vamos preencher isso aqui. Eu disse que isso era o padrão. Mas eu não disse no cenário 2, aqui é o meu cenário 3, o meu cenário 3. O que você acha que eu vou colocar aqui? Isso é verdadeiro ou falso? Eu queria muito dizer assim, falso. Falso. Mas tem corretor, vamos lá, vamos dizer tudo, né? Existe corretor que considera essa inversão da primeira ideia no segundo desenvolvimento e a segunda ideia no primeiro como algo normal.
eu prefiro que o meu aluno não faça. Então eu prefiro que ele entenda que isso aqui é inviável. Isso é falso. O padrão é esse aqui. Agora imagine você, o que é que você acha que eu vou colocar aqui? O que é que você acha que eu vou colocar aqui? É óbvio que esse aluno cometeu uma falha monstruosa. Monstros. É óbvio que isso é muito falso. Essa lógica do desenvolvimento precisa ser entendida. Porque se você não entender essa lógica, seu texto não será um texto. Lembre-se do que foi dito na aula da semana passada. O que é que transforma um texto em texto? Lembre-se, são 7 fatores de textualidades. 5 são fatores externos ao texto, mas existem 2 fatores que são internos ao texto, chamados de fatores cotextuais, fatores endógenos. Que fatores são esses? Você assistiu a aula, você sabe. Quais são os fatores endógenos de um texto? É isso aí, a coesão e a coerência. Entregar um texto sem os fatores endógenos cotextuais é ter um pouco de garantia de que o que você está produzindo era para ser um texto, mas você não entregou um texto. Isso, por exemplo, é um texto. Você acha que é um texto? Você acha que existe uma lógica implícita nisso? Qual é a lógica implícita ao lançar 2 ideias e apresentar um desenvolvimento que não caminha na mesma direção do que você propõe? Não esqueça, oficina, que o desenvolvimento serve para persuadir. As 2 ideias representam a sua defesa do seu argumento, do seu posicionamento. Quando você se posiciona, você precisa dizer por que você acredita nisto e por que você acredita nisto. Esses 2 porquês, que são 2 ideias, precisam ser entendidas como protetores de minha tese. Então eu preciso defendê-la. Você precisa desenvolver estas ideias. Se você cria, nesse momento de transição, uma terceira ideia, tua tese, teu posicionamento fica sem proteção. Como é que você vai persuadir? Pense no seu interlocutor. Como? Você vai dizer que você defende uma tese, apresenta uma ideia para defender uma tese, uma outra ideia para defender a mesma tese, e de repente no desenvolvimento que você escreve é um terceiro tipo de desenvolvimento, uma terceira ideia que nem citada foi. Será que isso tem coesão? Pergunta. Será que isso tem coerência? E se isso não tem coerência, é porque seu texto não se configura como um texto. Leve isso a sério, porque isso é importante. Vou fechar o primeiro vídeo. Daqui a pouquinho, nós voltamos com mais desenvolvimento. Aula 3. Aula 3, vídeo A. Daqui a pouco, vídeo B. Obrigado, vamos estudar.